Prefeito, um dos seus pilares e que você apresenta muito, inclusive nas suas redes sociais, é essa proximidade com o cidadão comum, né, nessas caminhadas que você faz, enfim. E em vários momentos eu escutei o senhor falando que é um projeto alternativo de uma visão diferente, né. E aí, a minha pergunta é bem direto ao ponto, onde de fato a tua visão é diferente da do atual governador? Eu acho que completamente, ela não é nada parecida. Primeiro, eu entendo que governo e a minha prática foi essa aqui em Chapecó. Eu assumi em janeiro de 2021, eu não parei nenhuma obra do meu ex-prefeito. Fiz o que tinha que ser feito, avaliei os erros, mas toquei. Então eu consigo ter 1,3 bilhão em obras, porque eu não parei nada. Porque se eu tivesse suspendido obras que ele tinha licitado e relicitado, ia ser mais cara. Então é um erro que o atual governador cometeu, paralisar todas as obras licitadas pelo ex-governador, das quais a obra que liga aqui a 282 até o município de Serra Alta, que é para estar pronta já essa obra, ela ficou mais cara. Exemplo, você tem obras aqui no interior da região de Tigrinhos, de Iraceminhas, se não me falha a memória. Você tem obras que ligam Concórdia a Chapecó, foi suspensa, agora licitaram, é obra que vai demorar mais 2 anos, então eu sou contra. Eu acho que você assume, você tem o caixa, chama as partes e manda acelerar. Busca mais recurso e foca nos problemas. Mas além dessa gestão do dinheiro, tem que ter equipe. O governador tem que ter um grande secretário da Fazenda. Isso o Jorginho tem, um grande secretário da Fazenda. Mas para mim, eu parto do princípio que quando eu coloco alguém na agricultura, eu tenho que dar as ferramentas para ele desenvolver um trabalho. O governador tinha um grande secretário, mas não deu condições de trabalho. O deputado Polato é um especialista em agricultura, conhecido, mas não tinha um pinto para dar água. É óbvio que tu não consegue desenvolver o seu trabalho. Na saúde, você tem que ter um mestre em saúde. Aliás, e ainda eu faço uma boa avaliação do atual secretário de saúde. Mas aí você vai montando o governo, faltou dedo. Cadê os demais? Então, eu parto do princípio da equipe. Segundo, quais são os problemas do Estado? Além de rodovias estaduais, que elas precisam urgentemente de manutenção, revitalização, alargamento, duplicação em alguns casos. Nós temos um problema crônico, rodovias federais. Não, mas não é com o Estado. Não, é com o Estado. É o catarinense que está penando. Então eu paro do princípio que uma rodovia 282, que é a nossa rodovia, que já passou séculos de eleições e de promessas, mas nunca deu, ninguém deu um projeto. Nunca ninguém disse como fazer. Então nós estamos estudando com o nosso grupo uma alternativa. E a gente quer pegar isso, levar ao governo federal e sentar, diz: olha, nós temos como fazer. O Estado se propõe a duplicar essa rodovia ou fazer o alargamento da terceira pista na sua extensão e duplicar em perímetros urbanos. Mas a receita é essa. O Estado faz mais ligeiro. Eu só preciso que a gente entre em entendimento dos recursos federais com recursos estaduais. Então você tem que ter ideias, levar ao governo, compartilhar decisões e assumir a bronca quando é possível. Quando não possível, apenas cobre a conta. Cobrar do governo definitivamente a solução da BR-470. Aquilo faz mais de 30 anos que não sai do chão. Então são problemas que de ordem de desenvolvimento econômico, de obra pública. Me preocupa muito a educação do Estado. Hoje o governador tem um projeto da universidade gratuita. Acho interessante, mas tu não pode colocar tudo na universidade sem esquecer das suas obrigações, que é o ensino fundamental. Você tem que investir na escola, na estrutura física, na valorização dos profissionais, no ambiente bem climatizado e na tecnologia para essas crianças. Eu acho que mais do que isso, o Estado tem que investir em qualificação profissional, preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Então, eu iria te pontualizar qual a diferença, mas você tem que ter uma visão com empatia. Quando eu te digo do morador em situação de rua, é porque nós temos um programa que deu certo. O Estado não tem nenhum projeto para isso. Eu, como governador, eu faria. Eu faria um projeto para o morador em situação de rua, em parceria com os municípios, construindo 7 ou 8 pontos de internamento e referência no Estado.
para que esses fossem encaminhados para estes centros com a participação dos municípios, mas com equipe multidisciplinar, para tratamento, internamento, capacitação, encaminhamento. Mas eu faria isso com muita tranquilidade, trazendo o Ministério Público, o Judiciário e prefeituras. Você vê hoje, isso também é algo que o Estado tem que tomar conta, cuidar de pessoas que sofrem por demais na própria área da saúde. Eu vou te dar um exemplo. Chapecó, eu detectei aqui um jovem que me pediu socorro, pesando 290 quilos. Ele precisava fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS e a justiça determinou e o SUS não fez. Eu descobri que o SUS faz uma bariátrica por ano aqui na região oeste, uma por ano, Para toda a população. para toda a oeste. Daí eu descobri que em Chapecó tinha 60 pessoas carentes que pesam mais de 200 quilos, que só tem a bariátrica. Eu mandei meu secretário reunir esse povo, porque eu quero ver a realidade. Quando eu observei, as histórias eram tristes, trágicas. Boa parte deles iam morrer, porque ia demorar 60 anos, né. Eu fiz um credenciamento por conta da prefeitura, contratei os hospitais, nós já operamos 30 e já estou contratando para operar mais 60. Então a prefeitura é a única prefeitura do Brasil que paga cirurgia bariátrica para gente carente. Essas coisas que você tem que ter visão e empatia, não pode só olhar para o prédio, para o asfalto, para o mar, você tem que olhar para o ser humano. É dessa maneira que eu quero ter a honra e a oportunidade de governar. E vai ter mais um assunto. Eu, como governador, se Deus quiser, quero fazer um investimento pesado no hospital psiquiátrico. Nós temos problemas aqui em Maravilha e em todos os lugares do estado de Santa Catarina. Centenas de homens, mulheres e jovens que têm problemas mentais e crônicos. Aqui em Chapecó já tivemos o caso de um jovem matar o tio e a tia, matar, assassinar dentro de casa, porque ele tinha problemas mentais. O caso de um outro rapaz que eu internei, fizemos a intervenção, ele morava na casa com a avó, com a mãe, né, a senhora de 80 e poucos anos, ela teve que construir uma cela, ele morava numa cela porque não dá para ter acesso, porque ele poderia matar a avó. Nós internamos. E recentemente tivemos um caso lá em Mafra, de uma jovem menina que saiu de um tratamento, voltou para casa e acabou numa fatalidade matando a maninha. Então, quer dizer, e você joga para dentro de casa as pessoas que têm problemas psicológicos gravíssimos para que a família cuide? E cadê o Estado nisso tudo? Então eu defendo a construção e estruturação de um grande hospital psiquiátrico, uma grande colônia psiquiátrica, porque você não pode, mas tem que acabar com esse negócio de manicômio. Sim, e leva para onde? Na casa do pobre? Não tem como cuidar, ele tem que trabalhar, mas quando vai trabalhar ele pode matar. Como ocorrem esses homicídios? Então eu vejo o Estado, eu vejo mais as pessoas do que a máquina do Estado, mas capacidade de gestão, graças a Deus, eu tenho. E essa é uma importante pauta, prefeito, porque esse é um dos assuntos que pouco se fala. O povo, por mais que seja para o povo, pouco se fala para o povo. A exemplo dos internamentos e dessa questão dos, hospitais psiquiátricos, que muito pouco se fala, não se traz muito à tona, porque a gente sabe que talvez não seja o que dê voto. E nós sabemos que é muito recente para nós falarmos sobre eleições de 2026, embora o senhor já esteja se lançando como pré-candidato, é extremamente importante trazer isso, e um dos assuntos que nos trouxe aqui hoje foi isso, e o povo quer saber. Existe a possibilidade, eu sei que é prematuro falar isso, mas eu preciso perguntar, porque a curiosidade do povo é grande. A possibilidade de, quem sabe, uma composição nessa história toda? Olha, é como eu te disse, eu não vou fazer nenhuma uma pré-campanha de ataque, um processo eleitoral de agredir, porque você nunca deve quebrar uma ponte, você tem que sempre manter o respeito, o diálogo. Até porque eu tenho parcerias com o governo do estado hoje, de convênios importantes, e todos nós vamos executar em parceria. Mas na minha pré-candidatura é o governo do estado. Hoje não se discute outro plano a não ser governo do estado. Para me tirar desta candidatura só tem 2 maneiras: uma, Deus não queira, e outra, não seja a vontade do povo, que eu não vou empurrar goela abaixo algo que as pessoas não queiram. Mas eu quero pelo menos ter o direito
de aqui até fevereiro, março, abril do ano que vem, rodar o estado e mostrar o nosso interesse e o modelo de gestão de Chapecó, para que os catarinenses saiba, para que ele diga: "Não, cara, isso me interessa, essa maneira de governar rápida, focada, olhando com os olhos mais realmente para as pessoas, mas sem esquecer da infraestrutura para o escoamento da produção, interessa". Então quem dirá isso, de fato, é o cidadão catarinense. Prefeito João, no fim da última semana aconteceu o evento de lançamento da sua pré-candidatura na condição de governador do estado de Santa Catarina. Evento este que aconteceu aqui no município de Chapecó e reuniu uma grande presença de público e de lideranças políticas, tanto aqui do estado quanto também de outros estados, a exemplo aí do estado do Paraná, a presença do governador Ratinho Júnior, que veio reforçar o apoio à sua candidatura. E a pergunta é, prefeito João, como é que o senhor avalia esse evento, aos seus olhos, obviamente, e quais serão os próximos passos a partir de agora, já observando os apoios declarados que se fizeram presente? Nós fizemos um laboratório com esse pré-lançamento. Você está a 600 quilômetros de distância, do litoral, do extremo sul, do Planalto Norte 400, é tudo muito longe. E quando você faz um pré-lançamento em Chapecó, qual é a avaliação que você faz? Se lá de Garuva sai uma comitiva com 6 ou 7 pessoas de carro, qual é o motivo que levam elas estarem aqui? O projeto. Se você traz lá de Passo de Torres, lá de Balneário Arroio de Silva, lá de Criciúma, de Araranguá, mais de 200 pessoas que vieram de ônibus e de carro, por que vieram? Porque estão interessados no projeto. Isso foi a presença de Santa Catarina aqui, representada por prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos. Então foram praticamente 200 municípios que estiveram marcando presença nesse pré-lançamento. Só isso já nos deu a convicção e a certeza de como será esse processo pré-eleitoral. Eu tenho visto muitas vezes o governo do estado faz seus eventos de partido do qual fazem parte, mas não reúne, não faz o cara atravessar Santa Catarina, porque você tem que querer. E quem esteve aqui conosco quer, veio de graça, eu não tenho nada para dar em troca, eu tenho, como te diria, eu não tenho um pinto para dar água, mas o que eu tenho é o meu jeito de governar, de cuidar das pessoas, de respeitar os partidos instituídos em Santa Catarina. É representar a autoridade partidária e o partido que o prefeito faz parte. E tu sabe a maneira que eu governo aqui em Chapecó, que me deu 83% nas urnas na última eleição, e olha que eu disputei uma eleição contra um candidato qualificado, eu não disputei contra qualquer um. Eu disputei com o deputado Pedro Cruzaí do PT, que foi o deputado federal mais votado da esquerda, o segundo mais votado de todos em Santa Catarina, e a Luciana Carminati, vice-prefeita, deputada estadual mais votada, em segundo lugar em Santa Catarina. Então, na nossa terra, que é minha e deles, eu faço 83%, porque a população avaliou o nosso jeito de governar. Então, esta é a forma que nós estamos mostrando e queremos colocar em Santa Catarina.